Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, é com muita alegria que todos nós estamos reunidos nessa noite. Então, hoje nós finalizamos a apostila 2. Qual que é o título da apostila? Carismas. Então, lá no capítulo 1, nós vimos que os carismas, para nós estudarmos eles, foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi o primeiro que nós estudamos, que foi os dons de inspiração. Quais são os dons de inspiração? Dom de profecia, línguas e interpretação das línguas. Então, isso, são esses 3. O segundo grupo é o grupo de revelação. Quais são os 3 dons de revelação? Discernimento dos espíritos, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Então agora nós vamos entrar no último grupo, que é o grupo dos dons de obras, poder, sinais, que são 3. Fé, cura e milagres. Isso é mais fácil. Então aqui a apostila a respeito do dom de fé. Então o segundo parágrafo, quem quiser acompanhar. O cristão pode ter ousadia em sua vida, sabendo que é uma pessoa de fé. Pode reivindicar a fé necessária para qualquer situação. Que bênção é poder ter certeza de que o dom da fé é derramado. Daqui tem a citação de Efésios 2:8, onde diz assim: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. A carta aos Hebreus apresenta em seu capítulo 2 um dos textos mais expressivos a respeito da fé. Vamos ler junto ali? Diz o texto sagrado: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A fé, em última análise, é um dom que o Espírito colocou à disposição dos homens para que ele possa experimentar completamente a onipotência de Deus. Eu falei concretamente? Ou usei outra palavra? Concretamente. A onisciência de Deus. Então, hoje nós vamos ver o carisma fé. Nós começamos aqui falando um pouco a respeito da fé, mas a fé no geral. Mas como nós vimos a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, então esse carisma da fé, assim como lá na palavra de ciência a gente diferenciou a ciência humana, a ciência como dom infuso do Espírito Santo e a ciência palavra de ciência dom efuso, que é o dom do ser, nós vemos lá, lembra? Do serviço, né? Então, os dons infusos, que são infundidos em nós no batismo, são confirmados na crisma, são os dons sacramentais, são os dons para a nossa santificação. Os dons efusos são os dons para o serviço.
não tem aqui. Era para ter feito outro ali, de fé. Então nós vamos precisar, para entender bem a respeito da fé carisma, nós vamos falar da fé, a fé teologal, ou doutrinal, a fé virtude e a fé dom carismático. O que é fé teologal ou fé doutrinal? O que é? Primeiro de Deus. Sim, ensino da doutrina. Que a gente aprende. Isso. Então, essa fé teologal ou fé doutrinal é a fé que acredita. Então, através dessa fé teologal ou também fé doutrinal, é a fé que nós acreditamos. E aqui a apostila vai explicar da seguinte forma: por ela, o cristão acredita nas verdades reveladas por Deus sobre si mesmo e sobre o homem, que são definidas pela Igreja. E agora, o que é fé teologal? Por ela, o cristão... São as verdades reveladas por Deus, né? Isso. Então, por ela, o cristão Acredita. Então, essa fé teologal, a fé doutrinal, é a fé onde nós acreditamos. Então, é aquela fé que a Igreja nos dá. Aqui vai dizer, né, que a fé teologal vem no terceiro parágrafo, ali vai dizer. A fé teologal ela vem em consequência do batismo, do anúncio de Cristo, do testemunho e da catequese. É ela que aprofunda a esperança e faz o homem agir em caridade. Vamos ler junto ali o segundo parágrafo ali. A fé teologal faz o homem crer firmemente em Deus, como seu Pai, que se importa com a sua vida. Alguém lê ali? Crer em Jesus? Mais perdida do que eu perdi. É no segundo parágrafo ali. No segundo. Segundo. Aqui. Eu li aqui, vida. Isso, agora crer. Crer em Jesus Cristo como o enviado do Pai, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então eu falei, né, de crer em Deus, falou de crer em Jesus como enviado e Salvador do mundo, e agora tem que crer também no Espírito Santo, que edifica a Igreja de Cristo e a santifica. Então, aqui nós vemos então, que é esse crer, é esse acreditar. Nós aprendemos através da doutrina, através aqui, né, das pregações, dos testemunhos. Então, essa fé teologal ou fé doutrinal é a fé que acredita. A letra B ali, mais para frente, fé virtude. Então, até aqui a gente conseguiu entender o que é essa fé teologal, né? É a fé que nós acreditamos. A fé que nós acreditamos. Daí vai ter a fé virtude, que é a fé que confia. Então, essa fé que confia, ela leva o homem a confiar plenamente na realidade das promessas de Deus. Impulsiona-o a ir além do ato de aderir às promessas de Deus, conduzindo a uma entrega total a Deus e a sua providência. Então, ali a gente viu, né, elas estão todas ligadas uma à outra. Nós vimos essa fé teologal. Não está ali. É que eu preparei 3, mas foi impresso só 2. Então, a partir do outro não, nós já vamos conseguir ver aqui. Então, nós vimos que a fé teologal ou doutrinal é a fé em que nós acreditamos. Então, nós acreditamos em Deus, Pai, Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Trindade. Mas não basta nós apenas acreditarmos. Então, essa fé virtude é a fé que nos leva a confiar. Então, eu acredito em Deus, acredito
que Ele criou todas as coisas, acredito em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Acredito, ó, a fé que acredita é a teologal, eu acredito. E agora vem a fé virtude. Eu preciso confiar. Vem dificuldades, vem barreiras, vem crises, vem doenças. Eu preciso confiar. Então, essa fé virtude. Aqui diz, né, nas promessas de Deus, que nem, vamos dizer, uma promessa que nós vivemos nesse momento, agora, é que Jesus vai vir uma segunda vez, daí não vai mais existir morte, não vai existir mais sofrimento, nós teremos todos a vida eterna, né? Ninguém mais passará pela morte. Então, é uma promessa de Deus. Então, nós precisamos confiar. Não apenas acreditar, mas também confiar. Impulsionam a ir além do ato de aderir às promessas de Deus, conduzindo a uma entrega total a Deus e a sua providência. Pela fé e virtude, o homem se abandona na providência divina, pratica a palavra de Deus, vive segundo a mentalidade de Jesus Cristo. Não só conhece os mandamentos com sua inteligência, mas interioriza-os no coração. Vive os ensinamentos de Deus, não como obrigação, mas por amor. Experimenta e crê na bondade e misericórdia de Deus. Por essa fé, o homem prova a si mesmo e ao mundo que a palavra de Deus não é uma utopia, mas um forte impulso interior ao qual adere a sua vontade, uma vez que a fé está gravada no mais profundo do seu coração. Essa fé-virtude leva o homem a crer e experimentar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus na sua vida, tornando sua oração um ato confiante. Aqui tem a citação de Romanos 8, 31, 14. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui tem outra citação de Romanos, falando da fé. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Abraão não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois que tinha quase 100 anos, no seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Então, a fé teologal é a fé que acredita. A fé virtude é a fé que confia. E o que é o dom carismático da fé? Que manifesta. O Diego nem vou comer muito, nem vou olhar muito pro Diego. Lucimar? O que é o dom carismático da fé? Depois que eu falar aqui, a confia já é a virtude ali. A virtude é a fé que confia, já está lá. Então é a Persistir, manifestação. crer incondicionalmente no poder de Deus. Persistir? Crer essa ajudar. Eu vou ler aqui um exemplo dessa fé carismática. Quem trouxe a Bíblia, quiser abrir, está em 1 Reis 18. Nossa, agora que eu vi que são 20 versículos, acho que não vou ler tudo, não. Eu vou ler o começo, depois eu conto a história, daí depois eu... Marcos? 1 Reis. Primeiro vez. Primeiro Reis. 1 Reis 18. Do 20 ao 40. Fala a página que está errada. Do 20 ao 40. 365. Isso. Ok. 365. Ah, é para eu estou vendo lá atrás.
Elias e Acabe. Isso. Então, vamos dizer assim, nós estamos em... Sim. Assim, então cada um... É o primeiro, né? Isso, Reis, primeiro capítulo Reis, capítulo 18, versículo 20. Então cada um vai ler... Isso, cada um vai ler 4 versículos, pode ser? Então eu começo. Pode ser? Achou o 20? Mandou Acabe visitar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: Eu sou o único profeta do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dei-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um e farão em pedaços e colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei a outro novilho e lhe colocarei sobre a lenha sem acender o fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: É boa a resposta. Então disse Elias aos profetas de Baal, né? Escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos. Invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, respondeu-nos, mas não houve voz nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Continua. Já deu. Sendo já meio-dia, Elias escarneia-se-os, dizendo: Gritai com mais força, pois ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. Eles gritavam com efeito em voz alta e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passando o Agora terminou. Passando o meio-dia, enquanto continuavam em seus trajes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve a voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: Aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias preparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos, saindo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: Tu te chamarás Israel. E erigiu como essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ele o boi feito em pedaços, e disse: Encheram 4 talhas de água,
e derrame-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso pela segunda vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma terceira vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: Tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quisson, e ali os matou. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora, viram o que é fé? Todos conseguiram entender bem a passagem? Então, o que aconteceu? O povo, né? Estavam com a fé, vamos dizer assim, uma fé abalada, estavam se entregando ao Deus Baal, um Deus, vamos dizer assim, né? Um Deus que não é o Deus Criador, que não é o Deus verdadeiro. E Elias então chamou todo mundo, né? Falou: vamos fazer uma prova aqui, vamos ver qual Deus que é o verdadeiro. Eu não estou ali quantos? Acho que 400? 400 profetas de Baal e Elias sozinho. Então vamos lá, vamos colocar a lenha, colocaram lá o novilho e os profetas de Baal começaram então a invocar Baal para pôr fogo na lenha. E ficaram ali horas e se cortaram, né, que era, diz ali, né, era de costume, se cortaram e nada de Baal acendeu o tal fogo. Então, daí Elias poderia apenas pedir para Deus que acendesse o fogo. Não, o que ele fez? Água. Uma vez. Água de novo. 3 vezes água, né? Encharcou a lenha. Agora sim, agora eu vou pedir fogo. Então, a fé doutrinal é a fé que crê, a fé virtude é a fé que confia, e a fé dom carismático ali diz, é a fé expectante. É aquela fé, é uma fé que espera. Cada um de nós aqui, não sei se todos já, mas eu creio que sim, em determinada situação, ou até mesmo enquanto está orando, enquanto está rezando, sente assim uma fé tão forte, assim, uma certeza, a fé, uma certeza interior que Deus está te ouvindo e que Ele vai agir. Conseguiram entender? Então é uma certeza. É uma certeza que Deus vai agir. Foi aqui então essa fé de Elias. Elias foi lá, ele poderia apenas ter rezado, pedindo que Deus colocasse fogo naquela lenha, mas ele foi lá, jogou a água, para daí pedir para o Senhor. Imagina então essa confiança, né, esse acreditar que Deus ia agir mesmo. Ele tinha tanta fé que ele acreditou que Deus ia agir, ia fazer o... A fé carismática, vamos ler, a fé carismática se manifesta quando uma pessoa é movida a ter uma confiança íntima
de que Deus agirá de forma atual. Essa confiança leva a uma oração convicta, a uma decisão, a uma firmeza de atitude ou de algum ato que libera a bênção de Deus. Então, é uma fé, como posso dizer assim, é uma fé a um nível supremo, vamos dizer assim, uma fé que eu já passei por momentos assim, onde eu estou rezando e o que acontece? Brota uma fé muito grande. Acho que cada um já passou por isso, uma fé muito grande. Daí quando eu percebi assim, mas eu mesmo percebi, mas quanta fé! Né? Daí, cara, depois, isso foi antes da formação. Antes da formação. Daí quando eu estudei, quando eu vi aqui essa fé carismática, daí que eu percebi, não, foi aquela vez. Aquela vez manifestou em mim o dom da fé, que é essa fé, uma fé que tu fica assim, vamos dizer assim, extasiado, é muita fé. Você tem uma confiança muito íntima que Deus está agindo, que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Conseguiram entender? Alguém passou por uma experiência assim, que é... Não. Uma fé assim que... Essa certeza é tão especial que Deus age e o resultado manifesta a glória de Deus. O padre Ovila, como se pronuncia aqui? Ovila Milasson ensina que esse dom é dado em vista de ajudar a orar com absoluta confiança e sem duvidar. Então é no momento que nós estamos, assim, aqui diz principalmente rezando, mas em várias situações da nossa vida pode ser manifesto o dom, né? Mas o dom da fé normalmente é no momento que nós precisamos, no momento que nós vamos pedir ou por nós ou por alguém. Então aqui diz que ela ajuda a orar com absoluta confiança e sem duvidar. Ou seja, é uma confiança absoluta. Porque nós confiamos, aquele ali, né, a fé é virtude. Nós confiamos em Deus. Mas quantas vezes a nossa fé é abalada, quantas vezes acontece alguma coisa que nos faz balançar, que nos deixa para baixo? Então, essa fé expectante, essa fé fervorosa, grande, que nos leva a ter uma absoluta confiança e a não duvidar. O dom carismático da fé consiste em crer incondicionalmente no poder de Deus. Crer é saber que Ele agirá aqui e agora, para o bem do seu povo, curando, libertando, realizando milagres que levem à edificação do reino. Não é preciso fazer força para ter fé, nem forçar Deus a agir com palavras de fé. A fé é um dom gratuito, e o cristão deve, com muita tranquilidade, sempre crer que Ele faz o melhor e nunca decepciona quem confia. Então, essa fé, carisma, ela precisa ser, assim como os outros dons, precisa ser pedida por nós, certo? Então, em determinadas situações, orações, nós podemos também, agora que nós sabemos que é um dom, existe essa fé expectante, essa fé, vamos dizer assim, uma fé, poderia dizer praticamente uma fé inexplicável, algo que flui assim dentro, que te faz, queridos aqui, né, rezar com uma certeza que Deus vai agir. Precisa ser pedida. Muitas vezes nós estamos, então, orando, estamos rezando, nós temos, vamos dizer assim, o direito de pedir a Deus, né? Dá-me essa fé. Dá-me, Senhor, essa fé dom carismático, essa fé expectante. Então, pedir. Tem uma fé firme, uma fé renovada. Pedir a fé. Conclusão. O dom da fé é um presente que Deus dá para o bem da comunidade, assim como os demais dons. Nunca é demais notar que esse dom está profundamente associado com a caridade. Como os dons são dados para o bem comum, sua prática reflete a caridade. Assim também acontece com o dom da fé. Portanto, como diz São Paulo, o cristão deve se empenhar em procurar a caridade, mas deve também aspirar igualmente os dons espirituais.
Assim, é bom e necessário pedir com insistência ao Pai o dom da fé expectante para realizar as obras que constroem o reino e edificam a igreja. Dom carismático da fé. O que vocês entenderam, então, a respeito desse dom carismático da fé? Em poucas palavras, assim, perguntar assim, o que é dom carismático da fé para você? Vamos lá. Pra mim é aquela certeza de que quando a gente está precisando de muita coisa, por mais que a gente ache que é impossível, se eu pedir com muita fé, se eu tiver toda aquela certeza que Deus vai ouvir a minha oração, Ele vai atender. E através da nossa fé eu sei que isso realiza. Então, pra mim significa isso. É que nem acreditar, né? Crer. Querer confiar, né? Querer confiar, porque ela é firme que Deus está agindo, né? No que está pedindo. Mas tudo tem seu tempo certo, né? Então Ele vai fazer. Você tem que crer que Ele vai fazer, mas no tempo de Deus, senão no tempo que Ele quer. Sim, mas só que essa fé, então, esse fé carisma, esse fé dom carismático, É uma fé diferente. é uma fé mais forte, porque é uma fé dom. É o Espírito Santo que coloca em você essa fé dom. Essa fé aí né? não tem. Então, o que acontece? Quando ela vem, você pede, mas você pede numa certeza que Deus já está agindo. Que aquilo que você pediu, Deus já está fazendo e que Deus vai fazer, e vai fazer já, vai fazer agora. Eu estou explicando ali, eu estava pensando que às vezes nas minhas orações, às vezes eu estou pedindo e eu tenho a fé e eu acredito. Mas só que na mesma hora que eu estou pedindo, fica aquele pontinho de interrogação, entendeu? É como se eu pedisse por pedir, entendeu? Não é ainda com essa convicção que eu estou pedindo que Deus vai me dar. Eu sei que Ele vai me dar, eu sei que Ele vai me dar, mas não é agora, entendeu? Sim. Então não é a fé Não é a fé total, total. é essa fé, assim, né? É porque Ele só nisso. Eu sei, eu acredito, vamos supor assim, eu acredito que eu vou pedir, não, Deus está ali comigo, eu acredito, Ele vai me ajudar, mas só que, ó, o jeito que eu já estou falando, parece que Ele vai. Eu não tenho aquela fé que vai ser imediato, entendeu? Sim. Então é interessante porque agora, depois desse nosso encontro, quando nós passamos por um momento onde é derramado sobre nós esse dom dessa fé expectante, nós vamos ter certeza. Vamos ter essa certeza interior que Deus ele vai agir. Mas só que assim, por ser dom efuso, o que acontece? É quando o Espírito Santo quer. Nós precisamos pedir, né? Precisamos e devemos pedir a Deus essa fé carismática, essa fé expectante, né? Que tenha, né? Uma fé, que nem diz ali, né? Uma confiança absoluta. Onde não é eu confio em Deus, né? Eu acredito, não, é absoluta. É onde você Ter aquela fé firme, tem certeza. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Pegar alguma coisa e soltar no chão, né? Eu tenho, vamos dizer assim, uma certeza absoluta que isso aqui vai cair. Então, a mesma coisa se, né, no momento dessa fé carismática, é algo colocado por Deus. Por isso que ele diz ali, ó, não é preciso fazer força, né? Nem forçar a Deus com palavras, né? Não, vai ser, não. O Espírito Santo coloca em nós essa certeza interior que o que nós pedimos vai se realizar e já é prontamente, é agora. Não é o Senhor, vamos dar um exemplo de cura, né? O Senhor vai curar, o Senhor quer que tu cures, né? Essa pessoa que eu estou rezando. Sim, eu vou curar, mas daqui 10 anos. Não. Quando é a fé, essa fé desse dom, você está ali na oração, a tua oração ela é mais fervorosa porque você já tem essa certeza dentro de você. É algo assim, vamos dizer assim, quase que inexplicável, mas explicável com essas palavras. Claro que quando acontecer com a gente vai lembrar, não, essa fé é dom. E eu fico assim, né, me lembro quando teve essa manifestação desse dom em mim, eu fiquei pensando, mas por que nem sempre é assim? Porque muitas vezes a gente tem que rezar
né, acreditando, confiando, mas só que com aquela aflição, né, com aquela dificuldade, com aquele peso, aquela oração difícil, mas essa fé expectante é aquela certeza mesmo. Podemos ir para frente? Podemos? Então, conseguimos concluir então essa fé carismática é essa fé com essa certeza mesmo, que acompanha essa certeza. E é dom. Então, ele viu, é quando o Espírito Santo quer, onde que ele quer, da forma que ele quer. A hora que ele quer. Foi a hora que nós queríamos. 8h30? Tem 30 minutos para cada um. Dom de cura e dom de milagres. O que é cura? O que é cura? Curar. Uma doença, a pessoa está enferma, está doente, né? A pessoa é curada, né? Aquela enfermidade não mais existe, não mais toma posse daquela pessoa. E daí tem várias doenças, né? Tem a O que é cura? Vamos permanecer no cura. O que é cura? Essa não é enfermidade, curar não é enfermidade, não é enfermidade, não deixar de existir, né, daquela pessoa. Então, quem foi falado todos esses dons? Aqui então o segundo, vamos ler o segundo parágrafo que vai dizer: esses dons continuam sendo manifestados na igreja. Não foram necessários somente no início do cristianismo para sua expansão. É próprio da igreja testemunhar, pela manifestação dos dons carismáticos, a ação poderosa do Senhor em meio ao seu povo. Pelos carismas, a evangelização é confirmada. Aqui tem a citação de Marcos 16:20, onde diz: os discípulos partiram, pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Enfermidades e a cura. O que são enfermidades? doenças. As doenças que ele tem. Doenças. O que mais é enfermidade? Antes de entrar propriamente no dom da cura, convém tecer alguns comentários a respeito da questão das enfermidades, da questão das enfermidades, de sua relação com a vida cristã e o plano da salvação. O entendimento da igreja a respeito dessas realidades, então aqui a gente vai entrar em algo bem, vamos dizer assim, bem complexo, falando de enfermidades, porque muitas pessoas se questionam, né, mas por que enfermidade? Por que a doença? Por que várias doenças letais, né? Dá um exemplo de um câncer galopante, né, que vem o câncer e em 1 mês, 2 meses, a pessoa já não está mais no subir. Por que crianças que nem nasceram ainda, já no ventre da mãe, tem síndrome de Down, ou nasce sem braço, sem uma perna, ou nasce e depois tem uma meningite, fica por anos, né, praticamente vegetando, ou com muitas dificuldades em locomoção, comunicação. Daí vem, né, essas enfermidades. O entendimento da igreja a respeito dessas realidades é de que a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Aqui tem uma citação do Catecismo, parágrafo 1500, que diz: na doença, o homem experimenta a sua impotência, seus limites e sua finitude. O Papa João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Doloris, o sentido cristão do sofrimento humano, então é uma carta
Papa, né? Com o tema que em português é o sentido cristão do sofrimento humano. Procura responder ao sentido da dor e do sofrimento. Segundo ele, aqui vem a citação, poder-se-ia dizer que o homem sofre por causa de um bem do qual não participa, do qual é, num certo sentido, excluído, ou do qual ele próprio se privou. O que a gente consegue entender dessa citação aqui do Papa? Poder-se-ia dizer que o homem sofre por causa de um bem do qual não participa, do qual é, num certo sentido, excluído, ou do qual ele próprio se privou. O que a gente consegue entender desse pedacinho? Mais pra frente aqui vai nos ajudar bastante a entender isso que ele fala. Que vai dar esse conceito de saúde e doença, equilíbrio e desequilíbrio. Nós sabemos que quando Deus nos criou, Ele nos criou com muita saúde. Nós não tínhamos doença, não existia morte. O culpado do nosso sofrimento é tudo Adão e Eva. A desobediência. Aqui vai dizer, Deus criou o homem em harmonia perfeita com todas as coisas. O Espírito de Deus governava o espírito do homem. Este governava a alma e a alma governava o corpo. Então existia toda uma harmonia entre corpo e alma e Deus. Então era a perfeição. O homem gozava de um dom chamado imortalidade corporal, além da imortalidade do seu espírito. Havia harmonia, equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Quando o homem saiu voluntariamente do plano original de Deus, pelo pecado das origens, ou seja, pela desobediência, entraram no mundo ou no sofrimento. A doença, a morte, o desequilíbrio, a desarmonia. Então nós precisamos entender que no começo não existia. No começo era tudo harmonioso. Nós já conhecemos bem a passagem, Adão e Eva, da desobediência. A doença, que é um desequilíbrio, pode ter início em um dos elementos constitutivos. A doença pode ter início em um dos elementos constitutivos do ser humano e atingir o outro secundariamente. O que significa isso? O que é esse elemento? Então aqui vai dizer, né? Existe a doença de espírito, a doença de mente e a doença de corpo. Então, uma doença pode afetar a outra. Isso. E aqui vai ter um exemplo. Por exemplo, uma doença que comece no espírito pode se exprimir na mente e no corpo. Então, é uma doença psicossomática. Então, essa pneumo é o espírito, psique é a mente e o soma é o corpo. Então, vamos dizer assim, a pessoa pode chegar, vamos dizer assim, num grau dessa enfermidade ter tomado todo esse campo, né? Tanto o corporal, como a mente, como o espírito, que daí é uma doença pneumopsicossomática. E aqui vai dizer uma doença do homem total. Exemplificando, ou seja, dá um exemplo aqui. Um pecado, que é uma doença de espírito, pode gerar um sentimento de remorso, levando a uma doença óssea. Entendeu? Uma área foi afetando a outra
Daí, no caso, essa pessoa está totalmente enferma, totalmente doente. Tanto a alma, como a mente e o corpo. O homem em desequilíbrio, doente, precisa ser... Será? Ele pode ficar doente? Restaurado, regenerado pela metade. Não, pela metade não, né? Em todo o seu ser. Para voltar à harmonia e... Então, qual que é o desejo de Deus? O que Deus quer? Deus quer um homem enfermo? Totalmente enfermo? Quer só metade enfermo? Não. Deus quer um homem em harmonia. Em harmonia, então, essa harmonia inicial. Como que é essa harmonia inicial? Corpo, espírito e mente. É totalmente, É né? totalmente. Até rima. Totalmente. Então é assim que Deus nos quer. A cura é isso. A restauração do equilíbrio, da harmonia no plano de Deus. Então agora, nem eu perguntei ali, o que é a cura? Aqui tem a resposta. Ó, depois